Olá, dando continuidade ao nosso estudo de obtenção de raízes de funções, hoje na aula número 6 nós vamos falar de polinômios. Bom, nós vimos aqui que para obter raízes de função, nós estamos aqui procedendo com duas etapas, né? A primeira etapa é chamada localização ou isolamento das raízes, que pode ser feito aqui através do teorema de Bolzano e ou o esboço do gráfico, né? Comentei com vocês que nem sempre é fácil a gente aí fazer o gráfico, tá? Então apresentei para vocês aí nas aulas passadas algumas técnicas, né? Que você consegue, na verdade, fazer um esboço do gráfico. E aí, junto com esse esboço, aplicar o teorema de Bolzano, tá? E por que você faz isso? Para você ter o intervalo AB que contenha uma e exatamente uma raiz da sua função, tá? Definido esse intervalo, a segunda etapa consiste na utilização de um método numérico para a gente trabalhar, na verdade, com o refinamento do intervalo que nós obtemos, né? Então, esse refinamento aí, ele é realizado de modo a gente obter o nosso x barra, de modo que esse x barra vai ser considerado raiz da função. Ou seja, se eu pegar, na verdade, esse x barra e substituir ele na minha função, eu vou obter um valor muito próximo de zero, tá? Então, esse x barra meu aqui vai ser considerado raiz da minha função, tá? Aí eu comentei com vocês, ó, do teorema, né? Seja f de x uma função contínua no intervalo AB, se o f de A vezes o f de B for menor do que zero, então existe pelo menos um x barra pertencente ao intervalo AB, que é zero de f de x. Sob as hipóteses desses teorema, se a primeira derivada existir e preservar o sinal, tá, dentro desse intervalo, então nós podemos falar que nesse mesmo intervalo, tá, a nossa função vai conter exatamente um único zero ou raiz da função, tá? Então você tem aqui ó, o intervalo que vai de A até B, tá? E esse intervalo de A até B, o f de A ele vai ser positivo e o meu f de B ele é negativo. Uma vez que a minha função ela é contínua, ela está saindo da minha parte positiva e está vindo, na verdade, para a parte negativa. Uma vez que ela sai do positivo e vem para o negativo, pelo fato dela ser contínua, ela vai ter que passar pelo eixo x, tá? E aí você vai ter que o f de x1 vai ser zero. Ele é chamada raiz da função, tá? Na outra situação minha aqui, eu tenho o meu f de A negativo, o meu f de B positivo. Então perceba que a minha função está saindo da parte negativa e está vindo para a parte positiva. Novamente, pelo fato dela ser contínua, ela vai ter que passar pelo eixo x. E aí ela vai cortar o eixo x no x1. E o f de x1 vai ser igual a zero. Tá? Perceba que a primeira derivada, tanto na figura 1 quanto na figura 2, ela preserva o sinal. Tá? Se você traçar aqui as retas tangentes, que são a primeira derivada, você vai ter reta com inclinação decrescente. Por isso que essa reta, na verdade, aqui, ó, ela é, desculpa, por isso que essa curva aqui ela é decrescente, tá? Porque as nossas derivadas, que são as retas tangentes em cada ponto dessa função, ela vai ser negativa, ou seja, inclinação decrescente. Já que no segundo caso, que é a figura 2, a nossa função ela é crescente. Por que ela é crescente? Porque a primeira derivada aqui, ó, que são as retas tangentes, se eu traçar tangentes a essa curva, ela vai ter inclinação positiva, o que mostra, na verdade, que essa curva aqui ela é crescente. Então, pela análise do gráfico nosso aqui, eu consigo verificar, na verdade, que esse teorema aqui, ele vai me ajudar aí a verificar, né, se essa raiz é única ou não dentro do intervalo AB, tá? Isso aqui já foi falado já também nas nossas aulas passadas. Bom, falando agora aqui um pouquinho de polinômio. Equações polinomiais são todas as equações que podem ser escritas colocadas na forma f de x igual a nxn mais a n-1 xn-1 mais reticências
A1x elevado a 1 a 0 vezes x elevado a 0, tá? Então, na verdade, ó, você tem que perceber aqui, ó, que os AI pertencem aos números reais, ou seja, esses A's que aparecem aqui, ó, eles são chamados coeficientes, tá? E eles vão ser sempre números aqui reais, tá? E o nosso i vai variar de 0 até n. Então, perceba que o nosso i, eles, na verdade, eles são números naturais, tá? Então, é importante você perceber que os nossos expoentes, tá? E os índices do nosso A, eles vão ser números naturais, tá? Então, se você conseguir escrever, né, essa função nessa forma, se uma função é escrita nessa forma, ela é chamada para a gente, então, de polinômio, tá? E aí, ó, o que a gente tem que saber? Né? Uma equação polinomial de grau n, ela tem exatamente n raízes reais ou complexas, contando cada raiz de acordo com a sua multiplicidade. Então, voltando aqui, ó, quando você olha aqui para esse polinômio, o maior expoente dele aqui, ó, é o n. Então, o grau desse polinômio aqui, ó, que eu estou chamando de polinômio f, o grau dele é n. Então, por exemplo, aqui, ó, se você pegar aqui um polinômio, ó, p de x, tá? 2x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 6. Esse polinômio nosso aqui, ó, ele é de grau 3, porque o maior expoente de x aqui, ó, é 3, tá? Então, na verdade, o que está acontecendo aqui, ó? O que o teorema fala? Que um polinômio de grau n, ele tem, na verdade, exatamente n raízes reais ou complexas. Então, quer dizer que esse polinômio aqui vai ter 3 raízes reais ou complexas. E aí você tem que lembrar das nossas aulas passadas, que aqui eu estou preocupado em descobrir apenas as raízes reais, tá? Eu não vou descobrir quais são as raízes complexas. Mas é importante você saber que esse teorema, tá? Porque você vai ter que ter uma ideia de quantas raízes tem o seu polinômio, tá? E aí é importante você saber jogar aqui com essas informações, tá? E aí é lógico, ele cita aqui a multiplicidade porque uma raiz pode aparecer mais de uma vez, tá? Quando você pega lá, por exemplo, a função de segundo grau, ela é um polinômio de segundo grau. E aí você viu lá, né, no ensino médio que quando o delta é maior do que zero, você tem duas raízes reais e diferentes. Quando o seu delta é menor do que zero, você tem duas raízes, porém elas não são reais, elas são complexas. E quando o delta aqui é igual a zero, você tem duas raízes, porém elas são iguais. A gente fala que as raízes são múltiplas, tá? E a multiplicidade dela é 2, uma vez que ela aparece aqui, na verdade, duas vezes. Então, isso que é multiplicidade, quando a raiz repete mais de uma vez, tá? Bom, se os coeficientes de uma equação polinomial forem reais, então as suas raízes complexas, elas ocorrerão em pares conjugados. Então, novamente, é um outro teorema aqui que fala de raízes complexas, tá? Então, vamos lá então agora aqui, olha, vamos supor que eu pegue, por exemplo, aqui, ó, o polinômio x ao quadrado menos 2x mais 5, tá? Quando eu resolvo aqui, ó, o delta desse polinômio aqui, ó, eu vou chegar exatamente no delta igual a menos 16, tá? Aí, dentro dos números complexos, existe uma informação que o i ao quadrado, que é uma unidade imaginária, ela é igual a menos 1. Então, esse polinômio aqui, ó, ele não tem solução dentro dos números reais.
Mas se eu trabalhar no conjunto dos números complexos, eu consigo escrever esse delta aqui como sendo 16i ao quadrado. Por quê? I ao quadrado é igual a menos 1. Isso aqui é um comentário que eu estou fazendo, tá? E uma vez agora que eu consigo escrever o delta aqui dessa forma, se eu aplicar aqui a fórmula de Bhaskara, eu vou obter, na verdade, o meu x' e x duas linhas, tá? Que aqui eu vou obter 1 mais 2i e a outra vai ser 1 menos 2i. Então, quando fala que aparece aos pares e conjugadas, tá? O que é a questão de conjugado aqui, ó? O conjugado, ele muda apenas o sinal da parte imaginária. Então, perceba aqui que você tem duas raízes e ela só muda aqui o sinal na parte imaginária, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se você resolveu um polinômio e você obteve aqui, ó, como raiz dele, menos 3 menos 7i, e esse polinômio é um polinômio de coeficientes reais, você pode afirmar para mim que ele tem uma outra raiz. E quem que é a outra raiz dele? Menos 3 mais 7i. Porque o teorema fala, os coeficientes de uma equação polinomial forem reais, então as suas raízes complexas parecem aos pares e conjugada, tá? Então perceba aqui, eu quero menos 7i, ele passa a ser 7i. Só muda o sinal da parte imaginária, tá? Bom, é um comentário que eu estou trazendo aqui para você. A gente não vai achar raízes complexas, e sim raízes reais, tá? Importante você saber isso aí, tá? Bom, e aqui vem um corolário, né? Uma consequência aqui desse teorema. Uma equação polinomial de grau ímpar com coeficientes reais, ela tem no mínimo uma raiz real, né? E faz sentido isso, por quê? Vamos imaginar aqui um certo polinômio, tal, o polinômio P, que ele tem aqui grau 3. Se ele tenha grau 3, ele vai ter que ter x', x duas linhas, x três linhas, que é o primeiro teorema que fala, ó, um polinômio de grau n tem exatamente n raízes, tá? Agora, o que o teorema aqui 2 fala? Que se tiver raízes complexas, elas parecem ao pares, tá? Então, se x' for complexa, com certeza x duas linhas também vai ter que ser complexa. E aí o x três linhas não pode ser complexa. Por quê? Se o x três linhas também for complexa, por ela ter que aparecer aos pares, né, teria que ter, na verdade, um x quatro linhas. E aí não pode, porque o seu polinômio, na verdade, aqui só tem o quê? Grau 3. Então, com certeza, uma raiz aqui vai ter que ser o quê? Real, tá? E aí uma outra situação. Se o seu polinômio tiver duas raízes reais, tal, x' e x duas linhas, o x três linhas também vai ter que ser real. Por quê? Se esse cara aqui fosse complexa, como elas parecem aos pares, você teria que ter uma outra raiz aqui complexa, tá? Então esse caso aqui não vai acontecer. Então é importante você também saber aí dessa informação. Bom, nós vamos falar agora aqui, ó, dentro de polinômio, né, a situação aonde eu quero agora descobrir qual é o intervalo, na verdade, AB, tá? De modo que esse intervalo meu aqui, ó, AB, ele tem que conter uma raiz, tá? Então, na verdade, nós vamos falar agora aqui de delimitação das raízes positivas e das raízes negativas. Ou seja, eu quero descobrir o intervalo que vai de A até B, que ele contenha, na verdade, as raízes desse polinômio, tá? Então, nós vamos falar primeiro aqui ó, de limite superior das raízes positivas. E aí nós vamos utilizar o teorema de Lagrange. Seja f de x uma equação algébrica de grau n, na qual o meu AN é maior do que zero e o meu A0 é diferente de zero. Então você tem que tomar muito cuidado. Ó. O nosso AN aqui, ó,
que é o coeficiente dominante. Ele sempre vai estar multiplicando a variável que define o grau do polinômio, tá? Então, esse cara aqui tem que ser positivo. Ah, mas se ele for negativo, basta você multiplicar isso aqui tudo por menos 1, tá? E o seu termo independente, ele tem que ser, na verdade, aqui, diferente de zero, tá? Para limite superior das raízes reais positivas, caso exista, pode ser tomado o número. Então, quem que é o meu número aqui? Ó? O meu L, tá? Ele é dado igual por 1 mais raiz. Quem vai definir que o índice da raiz é o n menos k, e dentro da raiz vai ficar o m dividido por an. Agora vamos tentar entender quem que é cada um desse aqui, ó, tá? Bom, o k, ele é o grau do primeiro termo negativo. Então você vai ter que pegar aqui o seu polinômio e ver qual que é o grau do primeiro termo negativo, tá? Daqui a pouquinho eu vou fazer um exemplo que vai ficar claro para gente. O m é o módulo do menor coeficiente negativo. Então o k, ó, ele na verdade ele é o expoente do x, tá? Ou seja, o expoente do primeiro termo negativo. E o m, você vai pegar todos os coeficientes, vai tomar o módulo, tá, do negativo, e vai pegar esse cara como sendo o valor do m, o maior deles. Tá? Então, já te falei aqui, ó, do k, já te falei do m. O an é o cara que aparece aqui multiplicando o grau do nosso polinômio, e esse n, na verdade, aqui, ele é o grau do polinômio. Tá? E aí, quando você resolver aqui essa continha, você vai ter um limitante superior para as raízes positivas. Então, vamos lá. Exemplo. Determine o limite superior das raízes positivas da equação. Tá? Então, uma vez aqui que eu quero determinar o limite superior para as raízes da equação, eu vou pegar essa função minha aqui e vou igualar ela a zero. Porque eu igualando ela a zero, ó, aí agora que eu tenho uma equação. Tá? Então, para eu, na verdade, resolver isso aqui, ó, eu vou ter que, na verdade, agora usar aquela formulinha que eu acabei de apresentar para você. Então, eu vou ter que agora tentar descobrir aqui, ó, quem que é o grau do polinômio, quem que é o meu k, quem que é o meu m e quem que é, na verdade, o meu an, tá? Então, vamos lá. É muito importante que você olhe aqui para o seu polinômio e perceba que o grau dele é 5, tá? Então, uma vez que o grau do seu polinômio é igual a 5, você já matou a charada aqui que o seu n é 5. Uma vez que o n é 5, você vai lá no x a 5. Quando aqui não tem nada multiplicando, é 1. Então, você vai ver aqui que o seu an, que é o número que multiplica o expoente que define o grau do polinômio, nesse caso ele é 1. E ele é positivo maior do que zero. Tá? Então, já achei o n e já achei o an. Falta agora eu achar aqui o meu k. Quem que é o k? É o grau do primeiro termo negativo. Então, quando eu venho olhando aqui agora o polinômio aqui, ó, x a 5, ele é positivo. O x a quarta, ele é negativo. Tá? Então, como é que apareceu o primeiro termo negativo, que é o menos 2? O expoente dele aqui vai valer 4. Então, o meu k aqui é exatamente igual a 4. Tá? E o meu m? Quem que vai ser o meu m? Eu vou pegar todos os caras aqui que são negativos. Então, aqui eu tenho ó, o menos 2, tenho o menos 7 e tenho o menos 6. Vou pegar o maior deles em módulo. Em módulo, o maior deles aqui, na verdade, vai ser 7. Então, na verdade, eu já consegui descobrir para mim aqui, ó, tá? Quem que é o meu m, quem que é o meu k, o meu an e o meu n, tá? Então, perceba agora aqui o seguinte, ó. Vou jogar agora aqui na minha solução, tá? Então, quem que eu tenho aqui, ó? Confirmou lá, ó. O k é 4, o m é 7. Vou limpar a tela para a gente aqui, ó. Então, aqui eu tenho ó, o meu k
Esse aqui eu tenho o meu m, que eu tomo ele em módulo, tá? O grau do polinômio, eu já tinha falado para vocês que o grau dele é 5. E o meu AN aqui vai ser 1. Então agora eu vou substituir aqui na minha formulinha. Aonde tem N aqui, ó, eu vou colocar 5. Aonde tem K, eu vou colocar 4. Então aqui vai ficar, ó, 1 mais 5 menos 4. O meu M é 7 e o meu AN é 1. Agora, perceba que quando você faz aqui 5 menos 4, esse índice aqui vai dar 1. Então, uma vez que esse índice aqui é 1, essa raiz sua aqui vai sumir. Se aqui desse 2, seria raiz quadrada. Se fosse 3, raiz cúbica e assim por diante. Tá? Então, o nosso L aqui vai ficar exatamente 1 mais 7 dividido por 1. 7 dividido por 1 dá 7 com mais 1. Você chega aqui, na verdade, com o seu limite superior é 8. O que quer dizer isso? Esse polinômio que você está vendo aqui, ó, a maior raiz positiva dele pode ser 8, ou então menor do que 8. Ele não vai ter nenhuma raiz, na verdade, positiva que vai passar do número 8. Tá? Então aqui eu te expliquei como é que você acha que um limite superior para as raízes positivas. Para as raízes negativas, você vai trabalhar de forma análoga, tá? Só que antes você faz aqui um procedimento, tá? Qual que é esse procedimento? Limite inferior das raízes negativas. Primeiro, toma-se uma equação auxiliar, f1 de x igual a f de menos x igual a zero. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Você vai pegar o seu polinômio, que ele te deu, f de x, tal, e aonde tem x, você vai substituir menos x. A resposta que você encontrar aqui, ó, esse cara aqui vai ser o seu f1 de x. E aí você vai fazer a mesma coisa que você fez para raízes positivas, tá? Só que agora aplicando um novo polinômio f1 de x, tá? Aí o resultado que você obter, tá? Você vai tomar ele negativo. Aí você vai ter o limite inferior para as raízes negativas da função f de x. Então, na verdade, tenho aqui o meu polinômio, né, f de x. O que é que eu vou fazer aqui? Ó? Aonde tem x agora, ó, eu vou colocar menos x. Então, aqui vai ficar ó, menos x elevado a 5, menos 2 que multiplica menos x elevado a 4, menos 7 que multiplica menos x ao cubo, mais 9 que multiplica menos x ao quadrado, mais 8 que multiplica menos x, menos 6. Tá? Agora você vai fazer essa continha aqui. Ó. Quando você fizer essa continha aqui, ó, vai ficar f de menos x igual menos x a 5. Essa continha aqui ó, vai ficar positiva, né? Ó, então aqui vai ficar menos 2x a quarta. Essa continha aqui fica negativa. Com negativo aqui na frente, ela fica positiva. Aqui vai ficar positivo porque o expoente é par. Aqui menos 8x mais 6. Ó. Agora, você vai fazer a mesma regrinha que você fez para o limite superior. Tomando cuidado. O grau do polinômio aqui não é 5? Então, vou ter que chegar aqui e fazer esse cara aqui ficar positivo. Ó, porque aqui não pode ser negativo. Vou multiplicar por menos 1. Tá? Então, na verdade, ó, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Ó, substituir menos x. Né? Cheguei aqui nessa equação que eu falei com vocês. Ó, que eu acabei de mostrar. Só que o grau do polinômio 5, o coeficiente dele é negativo. E não pode. Então, vou multiplicar por menos 1. Uma vez que eu multiplico por menos 1, eu vou fazer com que o meu A5 seja positivo. Então, esse polinômio meu agora aqui, ó, aonde negativo fica positivo e aonde positivo fica negativo. Então, na verdade, eu vou ter o meu polinômio f1 de x. Tá? Cheguei no polinômio f1 de x, eu vou lá novamente. Ó, qual que é o grau dele? 5. Então, eu tenho aqui ó, que o meu n é igual a 5. Tenho que o meu A5 é igual a 1. Venho descendo agora aqui, pego o primeiro termo negativo, menos 7. Qual que é o expoente dele? 3. Então, já mato a charada aqui que o meu K é igual a 3.
Para eu achar o m, eu vou pegar todos os caras negativos. Menos 7, menos 9. Qual que é o maior deles em módulo? 9. Então, agora eu vou substituir esses valores aqui na minha formulinha. Então, aqui vai ficar 1 mais o meu n, que é 5, o meu k, que é 3. O m, que é 9, e o a5, que é 1. Então, essa continha aqui vai ficar, ó, 1 mais 5 menos 3, 2. Então, vai ter raiz quadrada de 9 sobre 1. 9 sobre 1, 9. Raiz quadrada de 9, 3. Com 1, 4. Como aqui eu achei 4, o que eu vou fazer agora? Pegar esse cara aqui com o valor oposto. Então, o meu limite para as raízes negativas vai ser menos 4. Então, perceba que esse polinômio aqui, ó, as raízes dele vão estar compreendidas entre menos 4 e 8. Achei o intervalo aqui que vai ter, na verdade, todas as nossas raízes. Bom, aqui eu estou te apresentando um gráfico, né, desse polinômio. Perceba que esse polinômio corta o eixo x 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, na verdade, ele é um polinômio, tá, ó, de grau 5, que uma vez que ele corta o eixo x 5 vezes, ele possui 5 raízes reais. E perceba, ó, que eu achei um limite inferior menos 4 e achei um limite superior igual a 8. E aí você está vendo que as raízes dele realmente estão compreendidas entre menos 4 e 8. Tá? É uma técnica aqui legal que vai te ajudar a achar o intervalo que contém as raízes. Tá? Bom, enumeração das raízes reais. Tá? Vamos falar agora aqui da regra de sinais de descartes. O número de raízes reais positivas de uma equação polinomial é igual ao número de variações de sinal na sequência dos seus coeficientes ou é menor por um inteiro par. O que quer dizer isso aqui? Ó? Tá? Eu vou pegar, na verdade, o meu polinômio, vou ver quantas vezes há variações de sinal aí nos coeficientes, e aí eu vou ter uma quantidade máxima de raízes positivas, tá? Quando eu tiver essa quantidade máxima, tá? Ela vai me formar o máximo de raízes reais positivas. E aí o que eu posso falar? Que a quantidade de raízes reais positivas vai ser m ou vai ser um número menor por um número par. Então, desse número aqui que eu tenho, ó, eu vou poder subtrair os números pares. 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Agora, perceba que eu estou falando de quantidade de raízes, tá? A gente não tem quantidade negativa. Cuidado com isso aqui, tá? Para determinar o número de raízes negativas, basta trocar o x por menos x e calcular o número de raízes positivas de f a menos x, o qual será o número de raízes reais, qual será o número de raízes negativas, tá? De f de x aí igual a 0. Então, a mesma técnica que você faz para achar as raízes positivas, tá? Você vai fazer aí para achar as raízes negativas. Lembrando que você tem que trocar o seu x por menos x. Bom, nós vamos fazer agora aqui, ó, um exemplo, né, sobre a enumeração das raízes aí, de um polinômio. Enumere as raízes da equação a seguir utilizando a regra de sinais de descartes. Tá? Então, aqui na verdade eu tenho um polinômio aqui de grau 5. Igualei aqui esse polinômio a 0, porque eu quero achar as raízes dele. Tá? Então, para eu enumerar aqui as minhas raízes, eu vou descobrir quantas variações de sinais há nesse polinômio. Então, quando aqui não tem nada, ó, é 1,
eu vou pegar agora todos esses coeficientes aqui do polinômio. Ó. E uma vez que eu pegar os coeficientes do polinômio, eu vou tentar descobrir agora as variações de sinal. Então vamos lá aqui, ó. Raízes positivas, tá? Eu tenho aqui os coeficientes, ó, 1, menos 2, menos 7, 9, 8 e menos 6. Então perceba aqui, ó, de positivo veio para negativo. Então aqui eu tenho uma variação de sinal. De negativo para negativo não tem variação de sinal. De negativo para positivo teve variação de sinal. Positivo para positivo não teve variação de sinal. E positivo para negativo teve variação de sinal. Tá? Então, o que eu posso afirmar aqui? Ó? Esse polinômio aqui, ó, ele teve três variações de sinal. Tá? Se ele teve três variações de sinal, ele vai ter, no máximo, 3 raízes positivas. Se ele tem 3 raízes positivas, eu posso agora subtrair desse 3 aqui, ó, quantidades pares, tal. Então vamos lá. 3 menos 0, ele vai ter o que aqui, ó? Possibilidade de 3 raízes. 3 menos 2 vai dar 1. Ele pode ter uma raiz positiva. E 3 menos 4 já começa a dar aqui quantidade negativa. Tal. Então esses caras aqui estão fora. Então a conclusão que eu tiro, ó, ou ele vai ter 3 raízes positivas, ou ele vai ter uma raiz positiva, tá? Porque você subtrai sempre quantidade par, tá? E aí saiba que você está falando aqui de quantidade, tá? Vamos limitar agora aqui, ó, as raízes negativas. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar o meu polinômio, aonde tem x, vou colocar menos x. E aí vou chegar aqui nesse seguinte polinômio, tá? Pego novamente os coeficientes. Nesse caso aqui, não precisa de multiplicar por menos 1, tá? Mas não faz mal se você multiplicar, vai dar na mesma. Menos 1 para menos 2 não mudou o sinal. De menos 2 para menos 7 mudou o sinal. De 7 para 9 não mudou o sinal. De 9 para menos 8 mudou o sinal. De menos 8 para menos 6 não mudou o sinal. Ou seja, aqui, ó, ocorreu duas variações de sinal. Então, ele pode ter, no máximo, 2 raízes negativas. Agora, dessa quantidade, eu posso subtrair quantidade pares. 0, 2, 4, assim por diante. Então, 2 menos 0, 2. 2 menos 2, 0. E 2 menos 4, aqui vai dar negativo. Então, não pode, ó. Então, qual que é a quantidade de raiz negativa que esse polinômio aqui pode ter? Ou ele vai ter 2 raízes negativas, ou ele vai ter 0 raiz negativa, tá? Então, com esse procedimento aqui, eu consigo descobrir qual é a quantidade aí de raízes positiva ou negativa, tá? E aí, novamente, aqui voltando para o nosso gráfico, aqui você tem aqui a nossa origem, e aí você vai ver que ele tem aqui, ó, 2 raízes negativas, e você vai ver aqui que ele tem 3 raízes positivas, tá? Também aí uma técnica importante para você utilizar. Por quê? Tá? Vamos supor que você pegue aí, por exemplo, um determinado exercício, tá? Um modelo matemático, que ele venha falar, por exemplo, aí, de obter o raio. Nós vamos fazer um exemplo desse aqui daqui a pouquinho, tá? Então, eu quero, por exemplo, obter o raio de um cilindro. Então, você vai ver que eu vou trabalhar com uma função polinomial. Tá? E quando você trabalha com função polinomial, você vai poder obter resultados positivos e negativos para a raiz. Tá? Uma vez que eu estou trabalhando com obtenção do raio de um cilindro, eu vou ter que excluir a parte negativa. Por quê? Porque não existe raio, tá? Medida de raio negativo. O raio, na verdade, é uma medida positiva. Então, na verdade, eu vou ter que excluir, na verdade, o zero e os valores negativos.
Então, você tem que tomar muito cuidado quando você vai trabalhar com função, porque quando você pega, por exemplo, alguns exercícios aplicados, você tem que saber fazer a leitura aí do que você quer encontrar, né? Então, muito cuidado. Você tem hoje aí softwares, programas que você digita, na verdade, esse polinômio lá e, digamos assim, você vai dar Enter e ele vai te dar lá uma série de respostas, né, do seu exercício. Agora é lógico, né? Você tem que saber e avaliar se essa resposta que ele te deu ela é aceitável ou se ela não é aceitável. Então, muito cuidado aí quando você for fazer aí a utilização aí de uma máquina para estar resolvendo aí os seus exercícios, tá? Bom, vamos aqui agora falar aqui de um exemplo, né? Que envolve aí os estudos aí abordados aqui na aula de hoje, que foi polinômio. Bom, esse exemplo aqui, ó, ele foi retirado do livro, né, de análise numérica, um livro aí muito bom para você estar aí utilizando aí para o estudo aí do cálculo numérico, tá? O exemplo fala o seguinte: uma lata em forma de cilindro reto deve ser fabricada de tal forma que possa conter o volume de 1000 centímetros cúbicos. A tampa e o fundo circulares da lata deve ter um raio 0,25 centímetros maior que o raio do cilindro, para que o excesso de material seja utilizado como vedação da borda, tá? Então aqui o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó, eu tenho aqui a minha lata, tá? Ó, ela tem na verdade aqui, ó, a minha tampa e o fundo, tá? Então o que está acontecendo aqui, meus queridos, é o seguinte, ó, essa tampa aqui, ó, mais o fundo, ela tem que ter uma medida um pouquinho maior, por quê? Para você poder dobrar isso aqui para baixo e fazer a vedação, tanto a tampa quanto o fundo, tá? Então, na verdade, aqui, ó, você tem o raio do cilindro e você vai ver que está passando aqui, ó, uma beiradinha dele aqui, ó, que é 0,25 centímetros maior. Então, o raio, na verdade, aqui nosso total, ele vai ser dado por R mais 0,25 centímetros, tá? A chapa de material da lata, tá? Desculpa, aqui, ó. A chapa de material da lateral da lata também deve ter 0,25 centímetros mais longa que a circunferência da lata, para formar a vedação, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Se você pegar uma tesoura e cortar esse cilindro aqui, ó, que vai acontecer uma coisa aqui desse tipo, ó, tá? Só para você entender aqui, ó, o que está acontecendo, tá? Você vai ter aqui a sua lata, tá? Ó. Então, se você pegar essa chapa aqui, ó, e unir esse ponto A com esse, digamos, ponto B, você vai ter a lateral da lata. E aí é lógico, ó, essa lateral, ela vai ter que ter um pedacinho também aqui, ó, um pouquinho maior, tá? Para você poder colar aqui uma lateral na outra, tá? Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó, essa volta completa aqui, o que você está vendo, ela é uma circunferência, que é dado por 2πr, o comprimento da circunferência, tá? E esse pedacinho agora aqui, ó, que eu coloquei a mais, ó, esse pedacinho aqui que eu coloquei a mais, ele vai ter, na verdade, comprimento 0,25 centímetros, tá? Então, a minha lateral aqui, que é um retângulo, ele vai ter base, que é o comprimento da circunferência, mais 0,25 centímetros, e vai ter aqui, na verdade, uma determinada altura, tá? Bom, o exercício fala o seguinte, ó, utilize, né, o método da abscissão com precisão de 0,040 para determinar a quantidade mínima de material a ser utilizada para construir o recipiente, tá? Então, o exercício aqui, na verdade, é onde eu vou trabalhar aqui com minimizar, tá? Eu quero, na verdade, gastar menos material possível, de modo que eu consiga, na verdade, fazer aqui um cilindro, uma lata,
que vai ter a capacidade aqui de 1.000 centímetros cúbicos, tá? Então, um exercício que, na verdade, aqui que vai falar para mim de mínimo, tá? E você vai ver aqui que eu vou utilizar aqui, na verdade, a primeira derivada para estar resolvendo aqui esse exercício, correto? Bom, então vamos lá. Bom, vamos modelar aqui o nosso problema, tá? Modelagem aqui da resolução. Sabe-se que o volume de um cilindro é dado por V igual à área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura, tá? Só que eu quero que o meu volume tenha 1.000 centímetros cúbicos. Então, eu vou chegar aqui e fazer o seguinte, ó. V que é igual a πr ao quadrado h vai ser exatamente igual a 1.000 centímetros cúbicos. E aqui agora, ó, eu vou isolar o h. Quando eu isolo o meu h, eu vou passar para cá o πr ao quadrado dividindo. O meu π, ele vale aproximadamente 3,14, e o meu raio, com certeza, é diferente de zero, porque eu quero achar, na verdade, aqui qual que é o raio do meu cilindro, tá? Então, a medida aqui é diferente de zero, por isso que eu posso passar ela para cá dividindo, tá? Então, na verdade, eu consegui aqui achar uma equação onde eu consigo achar a minha altura em função do raio, tá? Bom, o exercício fala de área. Então, o que eu vou fazer aqui agora? A área total do recipiente ela é dada pela soma da área lateral com as da tampa e fundo. Ou seja, lá do ensino médio, ó, a área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Foi o que eu falei, ó. Se você pegar aquela chapa, né, ó, pega lá a chapa lá, ó, abre ela, você vai ter a área lateral. Aí você tem a tampa, né, ó, e também tem o fundo. Então a área total é dada pela área lateral mais 2 vezes a área da base. A área lateral, ela vai ser dada por... Como é que eu acho a área lateral? Essa partezinha aqui, ó, tá, ó, ela tem base. O exercício falou pra gente aqui, ó, 2πr, e esse pedacinho pequenininho aqui é 0,25. E esse cara aqui vai ser h. Então, a área disso aqui tudo, ó, vai ser a área desse primeiro aqui que eu colori, 2πr vezes h, tá aqui já, ó, mais essa área agora aqui, ó, que eu vou colorir agora aqui de vermelho, ó, pequenininha, que vai ser o quê? Base, que é 0,25, vezes a minha altura. Então, essa aqui, ó, é a formulinha da minha área lateral para essa situação que eu te apresentei, tá? Mais 2 que multiplica a área da base, πr ao quadrado. Então, aqui está o 2π. O meu raio, tá? Ele nada mais é do que 0,25 mais r, tá? Ó, que é aquele 0,25 a mais. Então, aonde tem raio aqui, ó, eu coloquei r mais 0,25. Então, aqui, na verdade, eu tenho aqui duas áreas da base, tá? O que eu vou fazer agora aqui, ó? Eu vou desenvolver, né, essa equação aqui, ó, que eu acabei de obter, tá? Essa igualdade. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Vou ter que aplicar aqui produto notável. O quadrado primeiro, mais 2 o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aí perceba que nessa equação, aqui nessa igualdade que eu obtive, eu tenho aqui duas variáveis. Eu tenho o raio e tenho a altura, tá? Como eu quero aqui obter, na verdade, o meu raio primeiro, tá? Porque se eu obter o raio primeiro, depois eu acho a minha altura. Como é que eu acho a minha altura? Eu vou voltar aqui na minha equação 1, na minha igualdade 1. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Na fórmula 2, aonde tem altura, eu vou substituir 1.000 πr ao quadrado. Ou seja, eu vou escrever a minha área total somente em função do raio. Tá? É o que eu vou fazer aqui agora. Ó. Então, vamos lá. A minha área total, substituindo a equação 1 em 2, tá? Eu vou chegar aqui nessa formulinha aqui, ó, na equação 3, tá? E aí é lógico, eu já mudei o nome agora aqui, ó, porque
eu tenho uma função agora aqui que só vai depender do raio, tá? Perceba aqui que o meu π aqui, pessoal, é um número, né? O π, na verdade, ele vale aproximadamente 3,14. Então, agora o que eu vou fazer? Como eu quero determinar a quantidade mínima de material a ser utilizada, eu vou calcular o valor de R para que a área total seja mínima, tá? Aí eu tenho que lembrar lá, na verdade, do cálculo 1, tá? Vou derivar a fórmula 3, a igualdade 3, em relação a R, tá? Então, vou trabalhar com a primeira derivada. Por quê? Primeira derivada positiva crescente, negativa decrescente. Quando a derivada é zero, você vai ter um ponto ali, que ele pode ser ponto de máximo ou ponto de mínimo, né? Então, tem que lembrar disso aí, ó. Então, derivando 3 em relação a R, eu vou obter, na verdade, aqui a minha igualdade 4, tá? Então, vamos lá. Derivei, cheguei na igualdade 4. O que eu vou fazer agora aqui? Ó? Eu vou pegar a minha igualdade 4, que ela não é um polinômio, tá? Por quê? A minha função aqui, ó, ela não depende de R. Se eu pegar esse R aqui ao quadrado e jogar ele para cima, ele vai vir aqui como sendo R elevado a menos 2. A mesma coisa aqui com R ao cubo, R a menos 3. E o nosso expoente aqui não pode ser negativo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui para transformar isso aqui num polinômio? Eu vou primeiro, né, igualar isso aqui a zero, porque eu quero achar a raiz dessa função, tá? E depois que eu igualar a zero, eu vou multiplicar todo mundo por R ao cubo, tá? Uma vez que o meu R é diferente de zero. Então, na verdade, quando eu igualo então aqui, ó, 4 a 0 e multiplico tudo por R ao cubo, eu vou chegar agora aqui, na verdade, na igualdade, na fórmula 5. E aí você vai ver agora aqui que isso aqui, na verdade, é um polinômio, tá? Ou seja, aqui, ó, esse cara aqui, ó, é coeficiente, é número. Esse cara aqui é número. Esse cara aqui, ó, é número. E esse cara aqui é número. Então, eu tenho aqui uma função polinomial na variável R. E aí você vai perceber que o expoente aqui, ó, o maior deles é 4. Tá? Depois aqui eu tenho 3, quando aqui não tem nada é 1. Então eu tenho aqui um polinômio que o grau dele é 4. Tá? Se o polinômio aqui é um polinômio de grau 4, eu posso trabalhar agora aqui com os assuntos que foram abordados na aula de hoje, que foi polinômio. Tá? Então agora eu vou resolver aqui essa equação para eu tentar descobrir o valor de R para o qual a área é mínima, tá? Bom, para eu resolver aqui esse exercício, eu estou utilizando 3 casas decimais. Então, na verdade, o que eu fiz aqui agora é o seguinte, ó, aonde tem π, tá? Eu substituí o valor de π considerando 3 casas decimais, tá? Então, na verdade, se você fizer aí o π com 3 casas decimais, vai dar 3,142, tá? Então, na verdade, foi isso aí o que eu fiz. Então, onde tem π? Eu considerei 3 casas decimais, substituí 3,142, tá? E aí, na verdade, eu cheguei nessa função aqui agora, ó. E aí, ó, eu vou descobrir agora aqui o limite superior positivo, tá? Vou recorrer aqui a essa formulinha. Então, vamos lá. O grau do polinômio, o grau dele é 4. O que multiplica o grau 4 é chamado de A4, que é 12,566, tá? Depois, eu vou pegar aqui o primeiro termo negativo, é o menos 200. Quem é que multiplica aqui o menos 200? Ele multiplica o R elevado a 1. Então, se o R está elevado a 1, tá? Esse K meu aqui vai ser igual a 1. E para eu agora achar o valor do M, eu vou pegar todos os números que são negativos. Menos 2.000, menos 159,160.
vou pegar o maior deles em módulo. O maior deles em módulo vai me dar aqui m igual a 2.000, tá? E aí o que eu vou fazer aqui, ó? Vou substituir esses valores aqui na minha formulinha. Então vai ficar L é igual a 1 mais o meu N, que ele vai valer 4, menos o meu K, que vai valer 1, e vai ficar aqui 2.000 dividido por 12,566, tá? 4 menos 1, essa continha minha aqui, vai dar 3. Então, você vai chegar aqui e calcular a raiz cúbica de 2.000 dividido por 12,566 e vai somar com 1, tá? E aí, o resultado aí você confere depois, vai dar 6,4, que arredondando, eu vou tomar aqui como limite superior igual a 7. Então, eu achei o limite superior positivo, L igual a 6, tá? Comentário, muita atenção agora, tá? Não vou calcular o limite superior negativo, tá? Desculpa, o limite inferior negativo. Não vou calcular o limite inferior negativo. Por quê? Como eu quero descobrir aqui o valor do raio, tá? Não existe medida para raio negativa. Então, eu vou automaticamente excluir os valores negativos, tá? E aí, vamos lá. Não existe raio também igual a 0. Só que, tá? Eu vou assumir que o meu intervalo vai de 0 até 7. Por que de 0 até 7? Se você colocar aqui de 1 até 7, você está correndo o risco de estar excluindo todos os números que vai de 0 até 1. Então, cuidado com isso aqui, tá? Então, na verdade, como intervalo, tá? Eu vou concluir com o meu polinômio, o valor do R que eu estou procurando, ele vai de 0 até 7. Então, eu não vou calcular o limite inferior negativo, tá? Porque o meu exercício fala de raio e não existe raio negativo. Então, uma vez aqui que eu achei aqui um limite inferior e superior para as raízes do meu polinômio, raízes que são aceitáveis, tá? Eu vou cair para dentro dele agora aqui para tentar achar o que eu quero, que é o raio, tá? Então, o que eu vou fazer agora aqui, utilizando a regra de sinais de descartes, tá? Eu vou verificar que em 6 teve quantas variações de sinal aqui, Positivo para positivo, não. Positivo para negativo. Negativo para negativo, não. Então, aqui teve uma variação de sinal. Então, qual que é a conclusão que eu tiro aqui? Que ele vai ter uma raiz positiva. Posso subtrair desse 1 aqui agora? 0, 2, 4, assim por diante. 1 menos 0 vai dar 1. 1 menos 2 dá menos 1. Não existe quantidade negativa, tá? Então, na verdade, esse polinômio aqui, que eu tenho de grau 4, ele vai ter, na verdade, uma raiz positiva. Pessoal, e que era de se esperar que ele tivesse pelo menos uma, né? Eu quero, na verdade, descobrir qual que é a lata que eu vou utilizar, de modo que essa capacidade aí tenha os 1.000 centímetros cúbicos, tá? Bom, utilizando o teorema de Bolzano, através de uma tabela, eu vou diminuir o meu intervalo, tá? Você já poderia utilizar aqui o intervalo 0,6, só que é um intervalo muito grande. Então, eu vim colocando aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Peguei a minha função aqui que eu estou estudando, que é a minha função derivada, e aonde tem R, eu coloquei 0. Deu negativo, coloquei 1, deu negativo, 2 negativo, 3 negativo, 4 negativo, 5 negativo, e quando eu coloquei o 6 deu positivo, tá? Então aqui, poderia ter colocado o 7 aqui também, que foi o intervalo que eu defini, que vai de 0 até 7. Mas uma vez que eu já encontrei aqui a variação de sinal, eu já sei que a minha raiz que eu estou procurando está entre 5 e 6, tá? Então, na verdade, aqui é o seguinte, usei aqui um programa, tá?
Fiz o gráfico aqui, ó, dessa função dentro do intervalo que vai de 5 até 6, que é o intervalo que me interessa. Tá pequenininho aqui e tal, mas aqui eu tenho 0, tá? Você vai ver que essa função, ela vai cortar o eixo x, tal, mais ou menos por aqui, que é a localização, então, da minha raiz, tá? Bom, já vimos aqui como é que resolve, né? Que obtém a raiz através do método da dicotomia, né? Que é o método aí do meio intervalo. Vimos como é que acha a raiz aplicando aí o método da falsa posição, que é o método também chamado regula-Fauzi. Vimos aqui na nossa aula como calcula, né? Também utilizando aí o método de Newton-Raphson, também conhecido como método da tangente. Então você pode ficar à vontade aí e resolver essa equação aqui com qualquer um desses 3 métodos, tá? A nossa intenção aqui na aula de hoje não era ficar resolvendo, né, utilizando os métodos, era para passar para você aqui o estudo de polinômio. Então, o que eu fiz aqui? Eu utilizei aqui um programa, tá? Estou aqui obtendo, então, na verdade, a minha raiz dentro do intervalo que vai de 5 até 6, tá? E aí o programinha aqui executou para mim e falou para mim que o meu raio, tá, que eu estou procurando, ele vai estar entre o intervalo que vai de 5.313,5.335. Eu coloquei ponto aqui, pessoal, para não misturar com essa vírgula aqui, ó, tá? Então, aqui na verdade eu tenho um intervalo aqui, ó, que é 5,313,5,375. Só para não ficar aqui tanto de vírgula aqui e tal. Então, esse pontinho aqui, ó, é para falar que é 5 centímetros, 313. 5 centímetros, 375. E aí, na verdade, o que eu fiz aqui? Ó? Calculei, na verdade, que a média desses dois, tá? Eu utilizei para resolver esse exercício aqui o método da bissecção, tá? Da dicotomia. E aí eu achei, na verdade, que esse cara aqui é o meu raio, tá? Achei o raio? Achei. Como é que eu faço para achar agora a minha altura? Você vai voltar lá na sua equação 1, tá? Se a minha memória aqui não está muito ruim, ó, quem que é a minha altura? Ela é 1000 dividido por π vezes r ao quadrado. Aí você vai substituir o valor de r aqui na sua equação, né? E aí você vai fazer 1000 dividido por π vezes r ao quadrado. E aí, quando você fizer essa continha aqui, se eu não estiver equivocado, tá? Você vai achar aí como altura 11,146 centímetros. Então, você tem aqui o seu raio e aqui você tem a sua altura. A pergunta dele, qual é a área mínima? Você vai voltar lá na sua equação 2, que fala da área total. Aonde tem raio, você vai substituir 5,344, tá? E aonde tem aqui, ó, altura, você vai substituir 11,146, tá? Feito aí essas substituições, você vai chegar aí na área de 573,658 centímetros ao quadrado. Correto? Bom, aqui está a bibliografia aqui da nossa aula de hoje, né? Notas de aula, né? Resoluções de equações aí não lineares, do professor aí Ferreira, né? Lá da Universidade Federal de Ouro Preto. E também aí tem o livro, né, de análise numérica, um livro muito bom, tá? Para você também aí estar fazendo uso aí dos seus exercícios aí para estar estudando, tá? Bem exercício como conteúdo. Desejo a vocês aí bons estudos, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.